Meus amigos, o mundo vive um tempo de inúmeras catástrofes e como superá-las é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Antes de tudo, eu gostaria de apresentar o conceito de catástrofe, a fim de que todos nós possamos tratar das catástrofes que nós vamos explicitar mais adiante, para que todos nós possamos ter um entendimento comum a respeito do significado de catástrofe. Catástrofe é um acontecimento desastroso que causa destruição, morte e prejuízos. Este é o conceito de catástrofe. Ou seja, é um acontecimento desastroso que causa destruição, morte e prejuízos. Catástrofe tem como sinônimos as palavras desastre, calamidades, tragédia, acidente, cataclismo, apocalipse, hecatombe e Armagedon. Catástrofe tem como características afetar a vida de uma população ou de parte dela, causar danos e prejuízos e levar à perda de vidas humanas. Então, quando eu falo das catástrofes, seu significado é exatamente este que há pouco lhes apresentei. Quais são as catástrofes que afetam a humanidade na era contemporânea? São basicamente 10 catástrofes. A primeira catástrofe diz respeito à invasão da Ucrânia pela Rússia. A segunda é a catástrofe do massacre dos palestinos da faixa de Gaza por Israel. A terceira catástrofe diz respeito à contínua usurpação da Palestina por Israel. A quarta catástrofe diz respeito à proposta de Trump de expulsar os palestinos da faixa de Gaza para transformá-la em resort. A quinta catástrofe diz respeito à tentativa de Donald Trump de se apossar da Groenlândia, do Canal do Panamá e do Canadá. A sexta catástrofe diz respeito à ameaça de Trump de bombardear o Irã para impedir esse país de possuir sua bomba atômica. A sétima catástrofe diz respeito à ação imperialista gangster norte-americana sob o comando de Donald Trump. A oitava catástrofe diz respeito à depressão da economia mundial. A nona catástrofe diz respeito ao aquecimento global e à mudança climática catastrófica global. E a 10ª catástrofe diz respeito à ameaça da Terceira Guerra Mundial. Essa lista de 10 catástrofes eu listei levando em conta os fatos que estão na ordem do dia no plano mundial. Catástrofes essas que vão afetar a vida das pessoas de forma localizada, mas também são catástrofes também que afetam o conjunto da população mundial. No final da apresentação dessas 10 catástrofes, vamos apresentar como superá-las. Então, a primeira catástrofe que nós vamos abordar diz respeito à invasão da Ucrânia pela Rússia. A invasão da Ucrânia pela Rússia é catastrófica porque significou uma agressão e ocupação no território de um país soberano.
pela Rússia em flagrante desrespeito ao direito internacional. Este evento é catastrófico porque, além da invasão do território ucraniano, em desrespeito ao direito internacional, dele resultou também, até o momento, na morte de 11.743 civis e no ferimento de 24.614 ucranianos, na morte de 80.000 soldados ucranianos e 70.000 soldados russos, além de cerca de 2 milhões de pessoas ucranianas que foram deslocadas ou afetadas pela guerra. Então a catástrofe tem esse caráter. Quer dizer, sem se falar da destruição da infraestrutura da Ucrânia, realizada pelos bombardeios russos. A tentativa do governo da Ucrânia de integrar este país à União Europeia e à OTAN, Aliança Militar Ocidental, foi a principal causa da guerra. A maior aproximação dos países integrantes da OTAN na fronteira com a Rússia, com a possibilidade de incorporação da Ucrânia à Aliança Militar Ocidental, com o respaldo dos Estados Unidos e seus aliados da União Europeia, foi a principal causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tudo isto fez parte da estratégia dos Estados Unidos e de seus aliados europeus de se aproximarem das fronteiras da Rússia, que é considerada, juntamente com a China, inimiga das potências ocidentais, devido ao propósito dos governantes russos, sob a liderança de Vladimir Putin, de fazer com que a Rússia volte a ter o mesmo poder que o exercido pela União Soviética no cenário político internacional. E também devido à aliança militar celebrada em 2000 entre a Rússia e a China. A expansão da OTAN rumo às fronteiras russas é considerado pelos governantes russos como o principal perigo externo para a Rússia, razão pela qual invadiu a Ucrânia para impedir que este país se incorporasse à OTAN. A principal lição da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e por isso se trata de uma catástrofe de extrema relevância, repetindo, a principal lição da guerra entre a Rússia e a Ucrânia é a de que nenhum país do mundo está seguro que não possa ser invadido pelas grandes potências se não atender seus interesses. É esta a principal lição que nós podemos extrair desta invasão. São 3 os cenários futuros para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Primeiro cenário, o conflito bélico se restringe à Ucrânia. Segundo cenário, o conflito se estende pela Europa e pelo mundo. E terceiro, a celebração da paz ocorre com a mediação do governo Trump dos Estados Unidos. A impressão que eu tenho é de que tudo caminha no sentido de que se materialize esse terceiro cenário de celebração da paz, que está em processo sob a mediação dos Estados Unidos, com a mediação dos Estados Unidos. Bem, esta é a primeira catástrofe que há pouco nós escrevemos. Atinge um país, a Ucrânia, afeta a população ucraniana, mas também afeta a população russa, que também tem sofrido as consequências dessa guerra, de modo que é uma guerra localizada, mas que pode evoluir para um conflito regional na Europa e também em escala global. Se, por exemplo,
a paz que está sendo mediada pelos Estados Unidos não for concretizada. De modo que, se essa paz não for concretizada, a tendência é do conflito se estender pela Europa e pelo mundo. A segunda catástrofe que nós vamos lhes apresentar trata do massacre dos palestinos na faixa de Gaza por Israel. O massacre dos palestinos da faixa de Gaza por Israel é catastrófico, porque além de provocar destruição de praticamente toda a infraestrutura da faixa de Gaza por bombardeios, significou mais de 97 mil palestinos feridos em Gaza e a morte de mais de 60 mil, sendo que 59% eram mulheres, crianças e pessoas com mais de 65 anos. Sob o argumento de tentar aniquilar o Hamas, em resposta à ação terrorista de 7 de outubro de 2023, o governo israelense, sob o comando de Benjamin Netanyahu, vem praticando um inominável crime de guerra contra o povo palestino, com a política de bombardeio contínuo e covarde dos seus centros urbanos e o assassinato de mais de 60 mil palestinos e isolamento da população de Gaza, que funciona como um gueto, similar, por exemplo, ao gueto de Varsóvia, na Polônia, implantado pela Alemanha nazista contra os próprios judeus. A carnificina que se vê hoje na faixa de Gaza, praticada pelo governo de Israel, nada tem de novidades, porque ela já ocorreu inúmeras vezes no passado, em toda a Palestina. Embora desta vez o horror dos crimes do governo de Israel contra a humanidade alcance novos e vergonhosos recordes. Atualmente, cerca de 1.900.000 palestinos estão desabrigados, como resultado da guerra que começou em 7 de outubro de 2023. Este número é equivalente a mais de 80% da população total da faixa de Gaza, que foi deslocada desde o início da guerra entre o governo de Israel e o Hamas. Com o assassinato em massa de palestinos, Israel se afasta cada vez mais da possibilidade de ser aceita como Estado regular permanente no Oriente Médio, porque para integrar-se e sobreviver, Israel depende de ser aceita pelos povos que vivem na Palestina e no mundo árabe. Portanto, meus amigos, esta é a segunda catástrofe que afeta a humanidade. É uma catástrofe que é localizada, porque diz respeito especificamente à Palestina, mas que tem repercussões globais, na medida em que esse conflito pode também contribuir e pode se constituir em um foco para o desencadeamento primeiro de um conflito regional, envolvendo todos os países da região. Em segundo lugar, um conflito mundial. Então, é uma catástrofe localizada, mas que pode ter repercussão global. A terceira grande catástrofe que vamos lhes apresentar diz respeito à contínua usurpação da Palestina por Israel. A catástrofe da contínua usurpação da Palestina por Israel começou bem antes da criação do Estado de Israel, em 1948, por parte do Império Britânico, que contribuiu para a usurpação do território da Palestina em benefício dos judeus do fim da Primeira Guerra Mundial até 1948. Então, essa usurpação começou depois do fim da Primeira Guerra Mundial, ou seja, na segunda década do século XX. A partir da criação do Estado de Israel em 1948,
ocorreu a ocupação de Israel sobre o território palestino, da Cisjordânia e da faixa de Gaza, após a Guerra dos 6 Dias em 1967. Até 1948, os judeus contaram com o apoio do Império Britânico na sua luta contra os palestinos e seus aliados. Após 1948, o Estado de Israel contou com o decisivo apoio do imperialismo norte-americano, que o transformou em ponta de lança dos seus interesses políticos e militares do Oriente Médio. Os atuais detentores do poder em Israel estão dando continuidade à política posta em prática por Ben-Gurion, judeu polonês, primeiro chefe de governo do Estado de Israel, de 1948 a 1963, que afirmou, veja bem o que ele afirmou, naquela época, que após Israel se tornar uma força poderosa, que é o que está acontecendo atualmente, como resultado da criação do Estado, nós aboliremos, ou seja, os israelenses abolirão a partilha, que foi uma decisão tomada pela ONU, de que a Palestina seria dividida entre judeus e palestinos, cada um constituindo o seu próprio Estado. Então ele afirmou o seguinte, Ben-Gurion, que após Israel se tornar uma força poderosa, como resultado da criação do Estado, nós aboliremos a partilha e nos expandiremos para toda a Palestina, que é o que está acontecendo. O Estado será apenas um estágio, observe bem para isso, afirmação de Ben-Gurion. O Estado será apenas um estágio na realização do sionismo. O que é o sionismo? É a ideologia que serviu de base para transformar a Palestina no lar nacional judaico, que era o objetivo dos sionistas. Então, o Estado será apenas um estágio na realização do sionismo, e sua tarefa é preparar a base para a nossa expansão por toda a Palestina. Então, fica bem claro, Ben-Gurion desejava ocupar toda a Palestina e não dividir a Palestina com os palestinos. O desejo de Ben-Gurion é o que está acontecendo na Palestina ocupada por Israel. O governo de Benjamin Netanyahu dá continuidade à política de Ben-Gurion ao ocupar militarmente a faixa de Gaza, depois de ter ocupado a Cisjordânia, que era outra região destinada aos palestinos. Então, Benjamin Netanyahu dá continuidade à política de Ben-Gurion ao ocupar militarmente a faixa de Gaza, depois de ter ocupado a Cisjordânia, com sua política de assentamentos judaicos ao ponto de inviabilizar a autoridade palestina. Não existem dúvidas que os palestinos são mantidos em um regime de apartheid por Israel há muitos anos. Há anos, as condições de vida impostas pelo governo de Israel aos palestinos na faixa de Gaza têm sido cada vez piores. E têm sido incontáveis os números de bombardeios israelenses na região. Isto além da dificuldade de acesso da população da faixa de Gaza ao básico na região, como alimento, remédios, energia elétrica e água potável. Isso vem acontecendo durante décadas, desde a criação do Estado de Israel. Nas últimas décadas, a Cisjordânia, que é um outro espaço reservado aos palestinos, tem sido ocupada por assentamentos israelenses, que forçam a migração da população palestina, se tornando alvo da violência cometida por forças militares israelenses. Existem denúncias de pogroms contra palestinos, e muitos relatórios internacionais apontam que eles são tratados como cidadãos de segunda categoria, sendo abertamente discriminados. As prisões israelenses estão abarrotadas de palestinos,
que reagem contra a tirania imposta pelo governo israelense ao povo palestino. Então, esta, meus amigos, é a terceira catástrofe que nós precisamos eliminar em nosso planeta, que é a da contínua usurpação da Palestina por Israel, que vem acontecendo desde o século XX, desde meados do século XX, desde exatamente 1948. A quarta grande catástrofe que nós vamos apresentar trata-se da proposta de Donald Trump de expulsar os palestinos da faixa de Gaza para transformá-la em resort. Trata-se de uma imensa catástrofe, esta proposta de Trump de expulsar os palestinos da faixa de Gaza, porque significa a deportação forçada de civis em flagrante desrespeito ao direito internacional. Além da catástrofe representada pela destruição da infraestrutura da faixa de Gaza, das mais de 60 mil mortes e 97 mil feridos e dos mais de 1.800.000 deslocados, o sofrimento do povo palestino continua, com a tentativa do governo Trump dos Estados Unidos de expulsar os palestinos e roubar suas terras na faixa de Gaza. Na realidade, é um roubo que se tenta realizar, dando continuidade à barbárie contra o povo palestino perpetrada pelo governo de Israel, com apoio do governo dos Estados Unidos. Foi proposta pelo presidente Trump a ocupação e a tomada de posse da faixa de Gaza pelos Estados Unidos, com reassentamento da população da faixa de Gaza em outro lugar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a faixa de Gaza seria entregue aos Estados Unidos por Israel após o fim da guerra com o Hamas, para transformá-la em resort similar à Riviera. Em coletiva na Casa Branca, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump afirmou que os Estados Unidos controlarão Gaza e pontuou que os palestinos deveriam ser realocados para outros locais, como Jordânia e Egito. Trump afirmou que os palestinos devem desistir de Gaza de uma vez por todas. Então, além da destruição da faixa de Gaza e da morte e milhares de feridos, muitos deles mutilados, o povo palestino enfrenta também mais uma outra ameaça contra a sua existência, que é representada pela possibilidade de serem deportados de sua própria terra, como é proposta pelo presidente Trump dos Estados Unidos. A quinta grande catástrofe diz respeito à tentativa de Trump de se apossar da Groenlândia, do Canal do Panamá e do Canadá. A tentativa de Trump de se apossar da Groenlândia, do Canal do Panamá e do Canadá é catastrófica, porque significa uma ação imperialista dos Estados Unidos em flagrante desrespeito ao direito internacional. É importante observar, meus amigos, que a Groenlândia, território com governo próprio, mas sob a Constituição da Dinamarca, está localizado no Atlântico Norte, entre a América do Norte e a Europa. A possível anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos tem implicações geopolíticas significativas. Com as áreas marítimas ao redor da região se descongelando, graças ao aquecimento global, serão criadas novas oportunidades de navegação e acesso a recursos naturais. A Groenlândia é uma localização estratégica para os Estados Unidos, que já mantém sua presença militar na ilha, com a base aérea de Thule. Esta base serve como ponto de
contenção contra potenciais ameaças de mísseis hipersônicos russos capazes de atingir os Estados Unidos. Além da importância militar, a região é rica em recursos naturais. Com o degelo causado pelo aquecimento global, depósitos de minérios de terras raras, petróleo e gás, se tornam mais acessíveis. As terras raras, meus amigos, são essenciais para a produção de tecnologias avançadas, incluindo bateria de lítio, carros elétricos e armamentos. A catástrofe da anexação da Groenlândia pela ação imperialista dos Estados Unidos reside no fato de Trump não descartar o uso da força militar para controlar a região, representando um atentado flagrante à soberania da Dinamarca, já que a Groenlândia pertence a este país. Trump justificou a anexação da Groenlândia porque é importante para a economia e a segurança dos Estados Unidos. Quanto ao ao Canal do Panamá, Trump afirmou que não descarta o uso da força militar para controlar o canal. É importante observar que o Canal de Panamá foi construído no início do século XX, inicialmente pela França e posteriormente pelos Estados Unidos, e administrado pelos Estados Unidos até 1999, possibilitando o tráfego de navios entre os oceanos Atlântico e Pacífico. E atualmente é controlado totalmente pelo governo do Panamá. Então, Trump justificou a anexação do Canal do Panamá, não descartando o uso da força militar para controlá-lo. Quanto ao Canadá, trata-se de um país independente, com governo próprio. A região já foi colônia do Reino Unido, como os Estados Unidos também já foram. E o Canadá faz fronteira com o norte dos Estados Unidos. Trump disse que os Estados Unidos gastam muito para proteger o Canadá, razão pela qual defendeu uma espécie de fusão para transformar o Canadá em Estado dos Estados Unidos. Então, esta quinta catástrofe, ela representa uma ameaça flagrante ao direito internacional, porque se trata da tentativa dos Estados Unidos de anexar, se apossar, roubar, digo melhor, a Groenlândia da Dinamarca, o Canal do Panamá, e se apossar do Canadá, como ele propôs. Então, trata-se, portanto, de uma catástrofe que tem um caráter localizado, mas deixa bastante claro que, da mesma forma que Trump se propõe a se apossar da Groenlândia, do Canal do Panamá e do Canadá, ele pode também fazer com qualquer outro país do mundo. Se apossar de outros países ou territórios em outras partes do mundo, isso representar algo valioso para os Estados Unidos. A sexta grande catástrofe que nós vamos lhes apresentar diz respeito à ameaça de Trump de bombardear o Irã para impedir este país de possuir sua bomba atômica. A ameaça de Trump de bombardear o Irã para impedir esse país de possuir sua bomba atômica significa mais uma ação imperialista dos Estados Unidos em flagrante desrespeito ao direito internacional. As potências ocidentais acusam o Irã de ter uma agenda clandestina
para desenvolver armas nucleares, por meio do enriquecimento de urânio a um nível alto de pureza, acima do que eles dizem ser justificável para um programa de energia atômica civil. O Irã diz que seu programa nuclear é totalmente para a produção de energia elétrica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou com bombardeios ao Irã se a República Islâmica persistir no desenvolvimento de armas nucleares. Donald Trump ameaçou bombardear o Irã caso os dois países não cheguem a um acordo acerca do programa nuclear iraniano. Trump também não descartou a possibilidade de impor novamente tarifas secundárias, como há 4 anos em relação ao Irã. Por outro lado, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, afirmou que o Irã não entraria em negociações diretas com os Estados Unidos, mas estava disposto a continuar as negociações indiretamente. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que os Estados Unidos receberiam um golpe recíproco se agissem segundo a ameaça do presidente Donald Trump de bombardear, caso o governo do Irã não chegasse a um novo acordo nuclear com os Estados Unidos, dando ao Irã um prazo de 2 meses para tomar uma decisão. Ali Khamenei afirmou que os Estados Unidos ameaçam nos atacar, o que não achamos muito provável. Mas se cometerem qualquer maldade, certamente receberão um forte golpe recíproco. A catástrofe da ameaça de Trump de bombardear o Irã para impedir este país de possuir sua bomba atômica resiste no fato de os problemas internacionais serem resolvidos na base da força em flagrante desrespeito ao direito internacional. Se os Estados Unidos bombardearem o Irã, poderá haver retaliação por parte desse país contra os Estados Unidos e Israel, agravando o conflito no Oriente Médio. Então, trata-se, portanto, de uma catástrofe que precisa ser evitada em nosso planeta. A 7ª grande catástrofe diz respeito à ação imperialista gangster norte-americana sob o comando de Donald Trump. É catastrófica a ação imperialista gangster norte-americana sob o comando de Donald Trump, não apenas pelo propósito de anexar Groenlândia, Canal do Panamá e Canadá, mas também por afetar os interesses de todos os países do mundo, com o tarifaço que foi adotado anteontem, objetivando proteger a indústria norte-americana. Muitos estudiosos de política internacional imaginavam que após a Segunda Guerra Mundial viveríamos em um futuro formado por Estados-nação igualitários, baseados em uma nova ordem internacional centrada em regras respeitadas por todos os países. Mas o que estamos vendo não é bem assim. Apenas no primeiro mês após voltar a ocupar a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou pretender anexar a Groenlândia e o Canal do Panamá, tornar o Canadá o 51º estado americano e tomar o controle da faixa de Gaza para transformar a região na Riviera do Oriente Médio. Trump pretende anexar a Groenlândia porque contém reservas significativas de minerais e petróleo e é de importância estratégica para os Estados Unidos, pois fica na rota mais curta para a Europa e também por motivos comerciais e de segurança nacional, não descartando usar a força militar para tomar esse território. Trump afirmou pretender tomar o controle sobre o Canal do Panamá, porque, segundo ele, o Panamá estaria cobrando tarifas exorbitantes de embarcações americanas e deixando a China expandir sua influência na região, não descartando usar a força militar para tomar esse canal, e que a decisão dos Estados Unidos de ceder o controle do Canal do Panamá em 1977 foi um erro. Sobre o Canadá, diz que o país é um concorrente muito forte para ser o 51º estado dos Estados Unidos.
Trump divulgou um plano para a reconstrução da faixa de Gaza, que inclui assumir o controle da região e realocar palestinos para o Egito, Jordânia e possivelmente outros países. Trump trata os estados menores, essa podemos afirmar que é a conclusão de tudo, e por isso o termo imperialismo gangsta. Trump trata os estados menores como uma espécie de estados vassalos. Se Trump ocupar territórios contra a vontade da população e contra o direito internacional, realmente entraríamos em uma era de imperialismo gangsta, em grande escala. O tarifaço implementado por Trump, há 2 dias atrás, também pode ser vista como mais um alargamento do chamado neoimperialismo americano. Então, meus amigos, esta diz respeito à 7ª catástrofe, que é a ação imperialista gangsta norte-americana sob o comando de Donald Trump. Então, todos os países do mundo estão ameaçados dessa ação imperialista. A 8ª grande catástrofe diz respeito à depressão da economia mundial. A depressão da economia mundial é mais uma catástrofe a ser enfrentada pela humanidade, diante da possibilidade que dela resulte a 3ª Guerra Mundial, como solução para a crise do sistema capitalista mundial, como já ocorreu no passado, que levou ao advento da Primeira e Segunda Guerra Mundial. É importante observar que a Primeira Guerra Mundial, ela surgiu como solução para a depressão que ocorreu em 1873. A Segunda Guerra Mundial surgiu como solução para fazer frente à depressão que aconteceu em 1929. Quando uma depressão econômica se desenvolve no nível do capitalismo mundial, a convenção até agora tem sido chamada de Grande Depressão. A Grande Depressão, ela acontece quando ocorre uma recessão que se aprofunda ao longo do tempo e não há como reverter essa recessão. Então, quando uma depressão econômica se desenvolve no nível do capitalismo mundial, a convenção até agora tem sido chamada de Grande Depressão. A primeira dessas crises, chamada de Longa Depressão, na época, ocorreu no final do século XIX, aproximadamente entre 1873 e 1896. A segunda é a conhecida Grande Depressão, que começou com a quebra de Wall Street, da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, e se espalhou por toda a década de 1930, durando para muitos países, especialmente da Europa, até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Uma depressão econômica é um tipo diferente de crise, meus amigos, na história do capitalismo. A duração é muito maior do que uma recessão. E essa duração é muito maior, às vezes por uma década, às vezes por várias décadas, como aconteceu com a Segunda Grande Depressão da economia mundial, em 1929. Uma depressão econômica é um tipo diferente de crise na história do capitalismo, como já lhes disse. Ela não pode ser gerenciada e superada por meio do ajuste convencional das variáveis do mercado, como ocorre com uma simples recessão. Ela não pode, repito, ser gerenciada e superada por meio do ajuste convencional das variáveis do mercado. E exige convulsões radicais
não apenas na esfera econômica, mas também nos domínios político, ideológico e até militar. Não é por acaso que a longa depressão do século XIX produziu a Primeira Guerra Mundial. E a Grande Depressão, que ocorreu em 1929, provocou a Segunda Guerra Mundial. As grandes depressões são campos minados que geram eventos políticos e militares catastróficos, como o senhor há pouco citei. A primeira Grande Depressão do final do século XIX só foi superada com o surgimento do imperialismo. Quer dizer, o imperialismo resultou da primeira Grande Depressão. E o imperialismo significou o quê? Que grandes potências, como o Império Britânico, não só o imperialismo britânico, o imperialismo francês, o imperialismo alemão, o imperialismo belga, começaram a se apossar de territórios em várias partes do mundo, usando o poder militar, né? Então, vários continentes foram ocupados militarmente, vários países de vários continentes foram ocupados militarmente pelos imperialismos que surgiram na época. Eram grandes potências que passaram a ocupar militarmente vários países de vários continentes para extrair sua riqueza e aumentar, digamos assim, sua riqueza explorando esses países. Então, como ele disse, a primeira Grande Depressão do final do século XIX só foi superada com o surgimento do imperialismo. Mas só que o conflito, as disputas entre esses países imperialistas, levou à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial significou a disputa entre esses imperialismos pelo poder mundial, que exercia, digamos assim, a dominação da maior parte do planeta, era o Império Britânico, era o imperialismo britânico. Mas outros países desejavam também ampliar seu poder da mesma forma que o imperialismo britânico realizou. E daí surgiram as contradições entre os países imperialistas, e dessas contradições veio a Primeira Guerra Mundial. A colonização forçada e a escravização da maioria dos povos do mundo, realizada pelos imperialismos, levaram ao banho de sangue da Primeira Guerra Mundial, conforme eu lhes falei. A Segunda Grande Depressão, na década de 1930, levou à ascensão do fascismo e do nazismo, resultando na bárbara Segunda Guerra Mundial, que deixou dezenas de milhões de pessoas mortas e deu origem ao Holocausto. A crise econômica mundial de 2008 foi chamada de Grande Recessão, para evitar que se usasse a palavra depressão. Mas na prática, na realidade, nós estamos vivenciando a terceira Grande Depressão da economia mundial, que começou em 1998. E essa depressão se materializa de que forma? Na queda profunda da taxa de lucratividade do capital. Isso já vem acontecendo desde 1998, apesar dos esforços que têm sido no sentido de evitar essa queda. E estudos que nós realizamos apontam no sentido de que, em meados do século XXI,
essa taxa de lucratividade do capital, em escala mundial, alcançará o valor zero, o que na prática inviabilizará o próprio sistema capitalista mundial. E ela é consequência dessa terceira grande depressão que atingiu a economia mundial desde 1998. Assim, a palavra grande recessão, que foi dada para a crise de 2008, admite a grandeza da crise para ocultar o fato de que se trata de uma depressão. Desde 2008, eu diria, desde 1998, houve uma desaceleração geral da economia, tanto internacionalmente quanto ao nível das economias capitalistas imperialistas mais ricas. Esta desaceleração vem ocorrendo desde 1998, conforme lhes falei, com tendência de queda irreversível da lucratividade do capital, dando início à terceira longa depressão da economia mundial. A verdadeira lição política que se pode extrair das crises econômicas é que o único caminho para a sobrevivência e o avanço da humanidade é organizar uma nova ordem mundial. O problema, a grande dificuldade da solução da depressão é que existe um esforço de governos e de instituições econômicas internacionais no sentido de manter a ordem dominante, quando na realidade deveria se buscar organizar uma nova ordem mundial que evite as tendências bárbaras nascidas dessas crises capitalistas chamadas depressões. A depressão da economia mundial tende a se acentuar com a política protecionista adotada pelo governo Donald Trump dos Estados Unidos, especialmente com tarifaços que comprometerá o comércio internacional e aprofundará a depressão que está em curso desde 1998. Portanto, meus amigos, essa é mais uma catástrofe que nós acabamos de expor, que foi a oitava catástrofe que diz respeito à depressão da economia mundial. E ela tem impactos globais, diferentemente das catástrofes que foram apresentadas anteriormente, que têm um caráter local, mas em alguns casos pode evoluir para uma dimensão regional ou global. Quanto à nona catástrofe, ela se trata do aquecimento global e da mudança climática catastrófica global. O aquecimento global, meus amigos, e a consequente mudança climática global são catástrofes que se agravam há muitos anos, apesar dos esforços da ONU e alguns países de implementar soluções capazes de superá-las. O aquecimento global resulta do efeito estufa, causado pela retenção do calor na baixa atmosfera da Terra, devido à concentração de gases de vários tipos, emitidos por vulcões e pela atividade humana. A Terra recebe radiação emitida pelo Sol, que é absorvida pela superfície da Terra, aquecendo-a. Grande parte dessa radiação é devolvida ao espaço, e a outra parte é absorvida pela camada de gases que envolve a atmosfera, causando o efeito estufa. O aquecimento global pode causar as seguintes consequências. Primeiro, o aumento da temperatura dos oceanos e derretimento das cordilheiras e calotas polares. Segundo, inundações de áreas e cidades costeiras, como resultado do aumento no nível do mar. E esse aumento do nível do mar tem a ver com o aumento da temperatura dos oceanos e o derretimento das cordilheiras e calotas polares. Terceiro, o aumento da insolação e radiação solar, devido ao
aumento do buraco da camada de ozônio. Então, o calorão que todos nós sentimos nos últimos tempos, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, se deve a esse fato, ao aumento da insolação e da radiação solar. Quarto, a intensificação de catástrofes climáticas, como furacões e tornados, secas, chuvas inclementes, como nós aqui no Brasil enfrentamos nos últimos anos, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. E a quinta consequência diz respeito ao comprometimento da saúde da população mundial. Eu já escrevi sobre esse assunto, já apresentei vídeos abordando o impacto do aquecimento global e da mudança climática sobre a saúde da população mundial. E, como sexta consequência, temos a extinção de espécies por condições ambientais adversas para a maioria delas. Uma das consequências do aquecimento global diz respeito às mudanças climáticas, que tendem a ser catastróficas no planeta Terra. O mundo enfrenta um desafio que é não permitir que a temperatura média global cresça no século XXI acima de 2 graus centígrados, a partir do qual a mudança climática será catastrófica e irreversível. Para evitar esse aumento da temperatura média global acima de 2 graus, as concentrações de dióxido de carbono e equivalentes produzidos pela atividade humana teriam que ser estabilizadas em 450 partes por milhão, sem o qual o mundo enfrentaria o final do século XXI, com mudanças catastróficas no clima que podem ameaçar a sobrevivência da humanidade. Para evitar esse cenário catastrófico, as emissões globais de gases de efeito estufa terão que ser reduzidas abaixo dos níveis de 1990. Portanto, meus amigos, a nona grande catástrofe diz respeito ao aquecimento global e à mudança climática, que é catastrófica. E ela tem uma dimensão planetária, é global, atinge a todos, em todos os quadrantes da Terra. Esta catástrofe temos que também evitá-la a todo custo, porque a própria sobrevivência da humanidade depende da solução desse problema. A 10ª grande catástrofe diz respeito à ameaça da Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é uma catástrofe que poderá ocorrer em consequência dos conflitos entre as grandes potências e a corrida armamentista de inúmeros países na tentativa de assegurar sua segurança em um ambiente internacional instável, baseado na lei do mais forte, que é o que está prevalecendo no momento. O recrudescimento das guerras comercial, financeira, tecnológica, cibernética e no espaço entre os Estados Unidos e a China colocam a possibilidade da eclosão no plano militar da Terceira Guerra Mundial, envolvendo estas duas grandes potências econômicas e militares e seus respectivos aliados. Na era contemporânea, constata-se o declínio dos Estados Unidos como potência hegemônica e a ascensão da China, que tende a exercer este papel no futuro próximo. A emergência da China como futura potência mundial hegemônica é inevitável e que conflitos de interesse com os Estados Unidos serão incontornáveis, como nós já estamos observando depois do tarifaço de Donald Trump, inclusive com a confrontação militar. Então, os conflitos de interesse com os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e a China, serão incontornáveis, inclusive com a confrontação militar entre ambos os países. Esta confrontação militar com a China está em processo de preparação pelos Estados Unidos, com a constituição do Quad, que significa Diálogo de Segurança Quadrilateral, formada pelos Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia, e da AUKUS,
que é a aliança militar tripartite formada pela Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, enquanto a China adota medidas visando seu fortalecimento militar, como o aumento constante dos seus gastos militares. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados constituem a OTAN asiática, com o Quad e a AUKUS, a China ampliou consideravelmente seu poderio bélico, incluindo sua carteira de ogivas nucleares. Elevou seu número de porta-aviões e também de caças, tanques e outros veículos. Hoje, a China é o segundo país com mais gastos anuais em defesa, atrás apenas dos Estados Unidos. O Exército Popular de Libertação da China conta com o maior número de soldados, com cerca de 2 milhões de soldados. E a maior frota naval do mundo, a maior marinha do mundo é a chinesa, com quase 360 navios, aspirando a se tornar uma força de combate totalmente modernizada até 2027. Alianças frágeis, como os Estados Unidos, de Donald Trump, levam a Alemanha, Polônia, Coreia do Sul e Japão a pensar em armas nucleares. Incertezas sobre o apoio dos Estados Unidos em ameaças regionais, como a Rússia na Europa e a China na Ásia, impulsionam debates sobre proliferação nuclear em países aliados dos Estados Unidos. A imprevisibilidade do governo de Donald Trump está levando países como a Alemanha, Polônia, Coreia do Sul e Japão a considerar a possibilidade do uso de armas nucleares como forma de garantir sua segurança. Isso significa uma corrida armamentista do ponto de vista da fortalecimento militar desses países com o uso de armas nucleares. Com a pouca confiabilidade do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, esses países agora debatem abertamente suas opções de defesa nuclear. Embora a construção de arsenais nucleares seja considerada uma alternativa improvável, por enquanto, os debates em torno do tema evidenciam uma crescente insegurança global. Para muitos desses países, a possibilidade de construir suas próprias armas nucleares passou de uma ideia impensável para uma opção seriamente considerada diante de ameaças regionais e da possível perda do apoio dos Estados Unidos. Portanto, meus amigos, diante dos focos de guerra que nós temos no nosso planeta, como é o caso, por exemplo, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o conflito entre judeus e palestinos, o conflito entre os Estados Unidos e o Irã, o conflito entre a China a Coreia do Sul, o Japão e Taiwan. Então, são focos de guerra que tendem a se acentuar ao longo do tempo e com o risco de uma proliferação de armas nucleares em mãos de vários países. Então, o risco de confrontação e de eclosão da Terceira Guerra Mundial é muito grande. E um fator que pode, digamos assim, contribuir decisivamente para que a Terceira Guerra Mundial aconteça diz respeito à depressão, a terceira grande depressão econômica que está em curso na economia mundial. Se levarmos em conta que foi a primeira grande depressão do século XIX que levou à Primeira Guerra Mundial e que a segunda grande depressão de 1929 que levou à Segunda Guerra Mundial, podemos também concluir que esta depressão ela pode conduzir também à Terceira Guerra Mundial. E com os países se armando até os dentes com armas nucleares, quer dizer, o risco de eclosão da Terceira Guerra Mundial é muito grande. Então,
Estas são as 10 grandes catástrofes que precisam ser enfrentadas pela humanidade e superadas pela humanidade. E aí a pergunta que se faz, muitos de vocês poderiam fazer é o seguinte: como superar as 10 catástrofes que ameaçam a humanidade? Eu começo lhes dizendo o seguinte, que a tendência de muitas pessoas é de tentar superar essas 10 catástrofes atuando sobre cada uma delas isoladamente, quando a ação correta para evitar as piores consequências para a humanidade seria adotar uma solução única, que seja capaz de solucionar de imediato a todas elas. Nós elaboramos um livro, escrevemos um livro, cujo título é Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade, que foi publicado em 2024 pela editora CRV de Curitiba. Neste livro, no capítulo 2, nós oferecemos a solução para evitar as catástrofes que há pouco descrevemos. Vamos apontar que é preciso que haja reforma do sistema internacional atual, que deveria funcionar com base em um contrato social planetário. O contrato social planetário seria a constituição dos povos do planeta Terra. Seria a carta magna dos povos do planeta Terra. Para a elaboração do contrato social planetário, deveria haver a convocação de uma Assembleia Mundial Constituinte, com a participação de representantes de todos os países do mundo eleitos para este fim. O contrato social planetário deveria estabelecer a existência de um governo mundial, que teria por objetivo a defesa dos interesses gerais dos países integrantes do sistema internacional, compatibilizando-os com os interesses de cada nação. Para que isto aconteça, é preciso que exista uma governabilidade democrática no mundo, com um governo mundial eleito por todos os países do mundo. Seu papel seria o de construir a governabilidade da economia e do meio ambiente global e a manutenção da paz mundial. Um governo democrático mundial zelaria no sentido de que seja respeitar a soberania de cada país, porque atuaria no sentido de evitar que qualquer país intervenha nos assuntos internos de outros, sobretudo com intervenções militares. Ao contrário do que muitos pensam, a existência de um governo mundial não seria uma ameaça à soberania nacional, sendo, pelo contrário, a garantia de que nenhum país interviria nos assuntos internos de outros países. Além do governo mundial e do parlamento mundial, deveria ser constituída também a Corte Suprema Mundial, que deveria ser composta por juristas de alto nível do mundo escolhido pelo parlamento mundial, os quais atuariam por tempo determinado. É importante observar, meus amigos, que o governo mundial teria um presidente que seria eleito pelo parlamento mundial. E os integrantes do parlamento mundial seriam representantes eleitos em cada um dos países integrantes do sistema internacional. Quanto à Corte Suprema, ela deveria julgar. Quanto à Corte Suprema, ela deveria ser composta por juristas de alto nível do mundo escolhidos pelo Parlamento Mundial, os quais atuariam por tempo determinado. A Corte Suprema Mundial deveria julgar os casos que envolvam litígios entre os países, os crimes contra a humanidade e contra a natureza,
praticados por estados nacionais e por governantes à luz do contrato social planetário. Julgar conflitos que existem entre o governo mundial e o parlamento mundial e atuar como guardião do contrato social planetário. O novo Estado de Direito Internacional seria executado pelos três poderes constituídos: o governo mundial, que seria o poder executivo em escala mundial, o parlamento mundial, que elaboraria leis à luz do contrato social planetário, e a Corte Suprema Mundial, que julgaria os litígios, mediaria os conflitos entre o governo mundial e o parlamento mundial e os conflitos que eventualmente possam existir entre os países integrantes do sistema internacional. O poder mundial repousaria no governo mundial, no parlamento mundial e na Corte Suprema Mundial. O governo mundial não terá forças armadas próprias, devendo contar com o respaldo de forças armadas dos países que seriam convocadas quando necessário. Com esta configuração proposta para a governança democrática do sistema internacional, nenhum país seria vassalo, portanto, do governo mundial. O governo mundial atuaria apenas para fazer com que o sistema internacional evolua em um ambiente de paz entre as nações. Cada país deve ser soberano para atuar nos limites do seu território e não para intervir nos assuntos internos de outros países. O que não seria admitido é qualquer país intervir nos assuntos internos de outros países, sobretudo com o uso da força, como tem acontecido ao longo da história. O governo mundial seria a garantia do respeito à soberania dos países do mundo, especialmente dos mais fracos. A ausência de um governo mundial é que representaria uma ameaça à soberania nacional da maioria dos países, porque ficariam à mercê dos mais fortes, como tem ocorrido ao longo da história. Se qualquer país comprometer um ambiente de paz entre as nações, intervindo nos assuntos internos de outro país, o governo mundial atuaria para impedir que o agressor consuma seus propósitos através da ação diplomática, ou em caso de insucesso, inclusive com o uso da força. Para tanto, o governo mundial convocaria as forças armadas de determinados países para cumprirem o papel de impedir que qualquer país intervenha em outro fazendo uso da força. Portanto, meus amigos, estas são as considerações que eu tenho a fazer sobre o tema que nós apresentamos, que trata o tema que aborda: o mundo vive um tempo de inúmeras catástrofes e como superá-las. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e vamos batalhar para que haja a reforma do sistema internacional, que poderia, inclusive, se realizar com a reestruturação da própria Organização das Nações Unidas. Nós poderíamos transformar a Assembleia Geral das Nações Unidas no Parlamento Mundial. A Corte Internacional Diária, nós poderíamos transformá-las na Corte Suprema Mundial. E o Parlamento Mundial, que seria a própria Assembleia Geral das Nações Unidas, deveria, digamos assim, eleger o presidente do governo mundial, que comporia, digamos assim, sua estrutura com a presença de integrantes altamente qualificados, capazes de fazer com que o governo mundial cumpra a sua tarefa
o seu papel no sentido de melhor ordenamento, não só da economia mundial, do meio ambiente, mas, sobretudo, das relações internacionais. Então, eu imagino, meus amigos, que sem essa solução que nós estamos propondo, essas catástrofes tendem a levar a humanidade a uma situação irrevertivelmente sem solução. Eu diria o seguinte: sem a constituição de um governo mundial, sem a reforma do sistema internacional, nós estaremos caminhando para um apocalipse. Por que não dizer o Armagedon? Que seria o fim da espécie humana, o fim da civilização que nós estamos vivendo. Então, meus amigos, são essas as considerações que eu tenho a lhes apresentar e deixo aqui meu abraço fraternal para todos.